Olá pessoal, como vai? Essa semana estamos num começo, com todos os sentidos da palavra. A gente está começando a ler a Torá de novo, do zero, né? Da porção de Bereshit, que é o nome do livro, Gênesis, e o nome da primeira porção. E todas aquelas histórias que eu sempre costumo dizer com os meus alunos, talvez as mais famosas da Bíblia, né? As que, mesmo quem nunca leu a Bíblia, conhece. Éden, Adão, Eva, Caim, Abel, né? Todas essas primeiras histórias. Bom, eu queria fazer uma reflexão aqui de um assunto que, para quem me acompanha há um tempo, sabe que é um assunto que pega para mim, digamos assim, né? Pega no bom sentido, um assunto que me preocupa, digamos. E que eu acho que é muito interessante a gente falar disso quando a gente chega em Bereshit. Eu estava justamente relendo, tem alguns livros que eu gosto de reler, livros que me marcaram, e eu estava relendo aqui o livro do Yuval Harari, né, o Homo Sapiens, que foi um estrondo, um sucesso. Homo sapiens não, desculpe, Sapiens, né? Onde ele fala do Homo sapiens. E o Yuval Harari, ele levanta lá uma questão muito interessante. Ele pergunta basicamente o seguinte: por que a espécie humana conseguiu se destacar das demais, né? A gente tinha outras espécies de hominídeos vivendo na Terra, Neandertais, né, outros grupos, e o Homo sapiens foi o único, digamos, que sobreviveu. E aí o Yuval Harari, para quem continua lendo o livro sabe, diz que ele quer descobrir o que nos permitiu chegar tão longe onde a gente chegar, ser uma espécie dominante do planeta em vários sentidos, né? E segundo ele põe ali de uma perspectiva muito interessante, aliás é por isso que o livro chama Sapiens, ele fala que ele diz ali que houve como se fosse uma revolução cognitiva, né? O ser humano da espécie Sapiens começou a pensar em coisas que as outras espécies não pensavam. Começou a ver o mundo de um modo que os outros não pensavam. E ele fala lá então que a capacidade que nós seres humanos temos de acreditar em histórias, em mitos, em compartilhar narrativas, né, foi o que levou a gente onde chegou. É muito interessante, porque a maioria dos livros falaria o quê? Ah, não, foi alguma revolução científica, né? Sei lá, o homem inventou a roda, o homem descobriu o fogo. Ele fala, não, não é nada disso. Foi a capacidade de criar histórias, acreditar em histórias, dar significado para essas histórias, tá? E aqui entra então algo crucial que eu ia falar, que é o assunto para mim importante, a relação que existe entre fé e dúvida, entre fé e ciência, né? Como é que eu sei de algo no mundo? Como é que eu descubro algo no mundo? Então, o Harari também fala disso, né? Tem uma hora ali do livro que ele vai falar da diferença entre ciência e religião. E, sinceramente, eu já vou dizer aqui que nesse ponto talvez eu não concordo totalmente com o Harari, mas a discussão dele é muito interessante. Ele fala mais ou menos o seguinte: ele diz que a ciência. Vamos começar com a religião. Ele começa dizendo que a religião é um lugar onde você tem todas as respostas. A religião não é um lugar onde você pode demonstrar ignorância. Ele diz mais ou menos o seguinte: sempre que você tem uma dúvida no ambiente religioso, você vai ao sacerdote, né, ou você vai ao livro sagrado daquela religião e você tem que encontrar as respostas. Já a ciência, diz o Harari, é, digamos, o oposto. Ele fala que o que mostra o que é a ciência é a capacidade de reconhecer a própria ignorância. Tá? E falar, eu não sei de tudo, eu preciso buscar respostas porque eu quero conhecer. Por que eu não concordo muito com Harari? Porque eu acho que a religião, pelo menos quando bem aplicada, digamos, ela também faz a pessoa reconhecer a sua ignorância. Né? Mas enfim, não vou ao caso. Vamos pegar a figura do Harari. O Harari diz isso. E aí ele fala o seguinte: enquanto a ciência se baseia na capacidade de reconhecer a própria ignorância, falar eu não sei de tudo e tenho que descobrir, a religião não, ela tem que dar a resposta para tudo, como eu falei. E ele fala que o que a religião faz nesse sentido é dar uma narrativa de conforto, né? Dando sentido ao que você precisa conhecer. E aí ele dá um exemplo muito interessante lá, que não sei, né? Não tenho como afirmar, mas eu tenho quase certeza que ele tirou de um caso bíblico. Ele dá o exemplo lá da teia de aranha, tá? De a gente entender por que existe teia de aranha, por que a aranha faz a sua teia. Eu acho que ele pegou de um exemplo bíblico, por quê? Porque tem uma história que conta que quando Davi estava fugindo do rei Saul, né, que queria matar ele, ele se escondeu numa caverna e Deus mandou uma aranha que fez uma teia de aranha na base da caverna, na entrada da caverna, para que o Saul não entrasse. Ou seja, o Saul passou lá, viu a teia de aranha e falou, claramente o Davi não entrou aí, né? Senão ele teria destruído a teia de aranha.
E aí, isso entra na religião judaica, por exemplo, não sei outras leituras da Bíblia, como um símbolo de que ali aconteceu algo misterioso, né? E o Harari cita isso. A teia de aranha é uma coisa que, se alguém fosse perguntar no âmbito da religião por que que as aranhas fazem uma teia, ela não ia encontrar resposta. Se ela fosse para um sacerdote, se ela fosse no texto sagrado, o sacerdote não vai saber te falar por que que a aranha faz teia, né? Isso é um domínio da ciência. A ciência vai estudar a aranha, vai estudar como ela funciona, vai classificar, categorizar e falar, a aranha faz teia por isso, isso, isso. Tá? Então ele põe lá que se a religião não te dá resposta para alguma coisa, ela tem que dar resposta para tudo. Se ela não deu resposta para tudo, para alguma coisa, é porque aquele ponto não é importante. Mais ou menos o Harari diz. A religião não quer falar por que que a aranha cria uma teia, porque simplesmente isso não é algo que muda a sua vida. Tá? Então essa é a visão do Harari sobre a coisa. Bom, agora, vamos lá. Eu acho, que é o que eu falei no começo do vídeo, que a questão de fé e ciência não deveria ser tão polar como a gente põe. A coisa é ou da fé ou da ciência, né? Um modo ou outro. Tá? Tem um pensador judeu que chama Kadushin, pensador moderno, não filósofo moderno, que ele traz um conceito muito interessante quando se fala de religião, pelo menos do judaísmo, né? E ele fala que o judaísmo é uma religião de indeterminação da crença. O que significa indeterminação da crença? É uma religião que sabe que você não consegue definir todas as verdades. Sabe que você não consegue falar, olha, isso é o ponto, é isso que você tem que acreditar. Então o Kadushin, ele, claro, como judeu, ele conhecia o Talmud, ele fez ali uma pesquisa no Talmud e me chegou numa conclusão que me parece muito óbvia para quem conhece o Talmud. Ele falou assim, os sábios do Talmud tinham uma capacidade de lidar com verdades múltiplas. Quando eles estão discutindo um tema, né, se o Rabino A fala uma coisa ou pensa uma coisa, o Rabino B outra coisa, o Rabino C outra coisa, eles conseguem viver com essa multiplicidade sem a necessidade de eleger uma das visões como definitiva, entendeu? E falar assim, ó, tal rabino é o correto. Claro que muitas vezes eles precisam fazer isso, porque eles estão definindo a lei judaica, né? E aí a lei, claro, não pode ser polarizada. Desculpa só estar passando aqui uma sirene, espero que não atrapalhe o vídeo. Então, quando é para definir a lei, o que você faz ou não, ok, tem que ser. Mas quando outros assuntos, eles conseguem. Então, o Kadushin mostra para nós que o Talmud, desde sempre, né, permitia várias interpretações coexistirem em harmonia. E não era um confronto direto entre essas coisas. Tá? E isso me leva a pensar, por que eu estou ligando as coisas? Talvez esteja meio desconexo, mas vai fazer sentido no final, prometo. Em como o judaísmo em especial e as religiões em geral começaram a ter que viver depois do chamado iluminismo. Né? Basicamente vamos pôr século XVIII, mas você pode pôr até século XIX, que é um momento que começou um embate enorme entre ciência e religião. À medida que o iluminismo foi surgindo, né, e a gente foi descobrindo o valor da ciência, o papel da ciência, basicamente o iluminismo trouxe uma visão de que quem é religioso é burro. Basicamente foi isso que o iluminismo disse. Né? Se você acredita na visão de mundo religiosa, no que a religião fala, no que o teu livro sagrado fala, você é um ignorante. O termo chique para isso é você obscurantista, né? E não, nós, da palavra escuro, nós, iluministas, seguimos os valores da ciência, somos iluminados, né? Então, a partir desse momento, as religiões elas realmente começam a ter um problema muito grande para enfrentar, porque a ciência vai descobrindo novas coisas que estão em total desacordo com o que a religião sempre disse, por 2000 anos de história, né? E como é que você lida com isso? E eu particularmente acho que na visão judaica, como a gente está falando aqui, é uma religião que tratou isso com uma certa serenidade dentro das questões. Não todos, eu vou voltar a esse ponto, mas em geral, a tradição judaica vê a capacidade de você viver com a dúvida, de você aceitar que não tem todas as respostas. Por isso que eu falei que eu discordo nesse ponto do Yuval Harari. Né? O judaísmo, quando ele começou a ver o avanço das ciências científicas mesmo, né, biologia, física, química, ele começou a falar, olha, talvez a gente não saiba como é o mundo. Talvez o que a ciência está mostrando tem que fazer a gente repensar as coisas. Né? Então, numa época que a ciência estava desafiando cada vez mais as narrativas religiosas, a visão judaica me parece que encontrou uma forma muito interessante de conciliar esses mundos. E claro que eu estou falando de judaísmo, mas isso afeta a Kabbalah. Né? Agora, por que isso é tão relevante? Aí eu quero também chegar nesse ponto. Porque a alternativa a isso, se a gente não conseguir conviver com o que é dúvida, com o que é incerteza, como eu acho que o judaísmo faz bem, posso estar errado,
é que você vira um fanático. Você entra no fanatismo, né? Então, é o que eu falei, em geral, eu acho que o judaísmo faz isso bem. Mas é claro que também tem dentro de grupos judaicos, surgiram esses fanáticos. Dentro do judaísmo e de outras religiões, à medida que a ciência foi avançando, surgiu pessoas que falaram assim, não, esse povo da ciência não sabe o que está falando, é um absurdo, não sei o quê, só a Bíblia é a verdade, só a Bíblia tem razão. E aí você começa com esse fanatismo, né? Quando eu passo a acreditar que só existe uma resposta correta para cada pergunta do mundo, o que acontece? Eu começo a excluir, né, marginalizar e às vezes até ter preconceito mesmo contra qualquer visão que seja diferente da minha. Se eu começo a achar que só neste lugar eu encontro a resposta, automaticamente todos os outros têm que ser um lugar errado. E isso, além de um ato que para mim, eu já falei em alguns vídeos, para mim é um ato de arrogância, né, humana enorme, você achar que só o teu tem a resposta, que você encontrou a resposta e que todo mundo é um perdido, além de arrogância eu acho que é perigoso, né? Porque, como eu falei, é um caminho para preconceito, é um caminho para intolerância. E mesmo que não gere preconceito e intolerância, que você ainda seja uma pessoa respeitosa dos outros, é triste porque você vai certamente ter uma visão fechada e intransigente do mundo. Você vai ser aquele cara que a gente faz assim, né, em português. Tá com o mundo fechado, que nem a rédea do cavalo, né? Ele não consegue ver nada além daquilo. Então, a mim me parece, eu e Yair, que a religião moderna, vamos chamar talvez a espiritualidade moderna, tem que abraçar a pluralidade de verdades. A ideia de que eu consigo explicar um fenômeno de vários modos. E quando eu abraço isso, eu acho que eu tenho algo muito, muito precioso. Em especial no assunto que nós estamos falando, a possibilidade de reconciliar religião e ciência. Que em pleno século XXI eu reconheço que para algumas pessoas é difícil. Tá? Talvez aqui no Brasil o caso mais clássico seja de alguns grupos evangélicos. Tá? Mas tem também em Israel com grupos judaicos. Ou no Brasil com grupos judaicos. Mas a gente tem como já reconciliar religiões e ciência. Quando eu tenho uma abordagem inclusiva, vamos chamar assim, onde eu posso entender que o outro também tem uma resposta, né? Eu posso entender que verdades religiosas também podem ser múltiplas. Ou mais, que as verdades religiosas assim, às vezes são provisórias. Durou durante um período da história em que a gente não sabia explicar aquilo. Naquele momento eu explicava daquele modo. Quando a ciência avançou, e sei lá, eu descobri que a Terra é redonda, que a Terra gira ao redor do Sol, né, e outras coisas, aquela verdade cai por terra. Né? E aí eu vou chegando, claro, na verdade da ciência. Então eu consigo conciliar as duas coisas. Agora, uma pergunta que alguém poderia fazer, e pelo menos eu me faço, como eu falei que para mim esse é um ponto que pega, é o seguinte, mas então qual é o papel da religião? Tá? Teve uma semana especial que eu fiz aí de vídeos, acho que vários de vocês acompanharam, surgiu esse tema, né? Eu comecei a falar da religião do ponto de vista científico, e algumas pessoas, eu lembro claramente que puseram isso no comentário. Nossa, e aí, mas o que você está falando aqui quebra minha fé, quebra minha religião. A pergunta é essa, então qual é o papel da religião? Se ela não veio para dar respostas definitivas, se a ciência começa a fazer esse papel, e muito melhor do que a religião, a meu ver, né? Para mim é a ciência que explica o mundo, não a religião. Eu e Yair diria que o papel da religião é justamente, entre outras coisas, nos ensinar isso. Conviver com o mistério, conviver com o segredo. Saber que tem coisas que eu não vou ter resposta. Acho ótimo a ciência, acho impressionante o que a gente conseguiu em termos de avanço científico, né? O livro Sapiens mostra isso muito claramente. Mas a ciência não é absoluta. Não no sentido de que ela está errada, tá? No sentido de que ela também não consegue todas as respostas. E no momento que eu chego no limiar onde eu consigo ter resposta e onde eu não mais consigo ter resposta, eu acho que entra o papel da religião. A religião, ou a espiritualidade, se você quiser chamar assim, ela nos ajuda a viver em paz com o que eu não entendo. Né? Ela me dá a força para continuar mesmo diante da incerteza. É aí que entra o elemento que a gente chama fé. E eu falei isso lá nos vídeos especiais. Né? Se você precisa da ciência para justificar sua fé, a meu ver, e aí você está perdido. Porque a ciência não vai justificar sua fé. A ciência vai acabar com a tua fé. A ciência vai pôr por terra tudo que você acredita. A fé começa onde a ciência acaba. Quando a ciência não mais te dá a resposta, entra a fé. Né? Quando eu não sei o que eu tenho diante de mim, quando as respostas não estão claras, por exemplo, Deus existe, Deus não existe, aí entra a fé. E aí é a religião, a espiritualidade que me traz conforto. Tá? Agora, como eu falei, eu estou aqui fazendo um elogio da ciência, pondo como a religião entra em segundo, né, num segundo momento, na fé, mas veja bem, não é unilateral. Tá? A ciência também tem algo a aprender com a religião, a mim me parece. Porque quando eu falei lá do fanatismo, o fanatismo não é exclusividade de religiosos ou de religiões. Você também tem fanatismo na ciência.
Tá? Eu não sei o quanto de vocês que me seguem estão involucrados nisso, né, envolvidos nisso, mas o ambiente acadêmico, por exemplo, todo mundo sabe que eu voltei para a academia, né, depois de um tempo, estou fazendo doutorado. Estou estudando filosofia, né, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Desculpe, na Universidade Aberta de Israel. O ambiente acadêmico também pode cair nessa armadilha do fanatismo. O que você mais facilmente vê na academia é um cara que fez ali uma teoria, uma hipótese, ele fala aquilo e mais nada, e os seguidores seguem mais nada, como se fosse uma religião. Tá? Então você tem várias doutrinas ali na ciência, tá? Que podem ser extremamente fechadas com aquela imagem que eu fiz, né? E fala assim, não, eu só vou acreditar no que é comprovado, só no que tem base, né, científica e tal. Eu acho que é um erro também da ciência. Eu acho que a gente precisa reconhecer num sentido científico que às vezes eu avanço sem ter todas as respostas, sem ter todos os fatos comprovados. Muitas vezes o que vai me levar para frente é uma hipótese, mera especulação. Eu vou supor algo e tudo bem. E, por exemplo, eu dou esses passos, acredito que em algum momento talvez as coisas vão se ajeitar. Acredito, eu estou usando o verbo acredito de propósito. Né? O cientista quase que tem uma fé do que, assim, eu vou fazer o que eu posso e uma hora, se preciso, eu acredito que vai vir a resposta. Sempre vai ter algo que escapa do meu entendimento. E acho que a ciência às vezes não sabe lidar muito com isso. Acho que a espiritualidade, né, lida melhor. Bom, vamos fazer um link com a porção de hoje, claro, com a porção de Bereshit. Né? Antes, estou lembrando aqui de um pesquisador também muito famoso, um pensador muito famoso, Avraham Heschel, né? Um dos filósofos que eu tenho estudado na minha jornada aí de filosofia. E ele dizia que uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, muitas vezes você precisa fazer mais do que você compreende para compreender mais do que você faz. Pensem nessa frase, é muito legal. Né? Vou repetir. Às vezes é preciso fazer mais do que você compreende para compreender mais do que você faz. Eu leio essa frase, né, do jeito que você... isso quer dizer que o aprendizado às vezes também vem da prática, né, do convívio, da vivência, da experiência. Faça e isso também vai te dar conhecimento. Não espere ter o conhecimento para fazer. Vai fazendo e o conhecimento surge como efeito colateral. E aí você entende o que você está fazendo. Muitas vezes, se a gente fica esperando entender tudo antes de agir, né, eu quero o quadro completo, eu quero todas as informações, eu não ajo. Eu corro o risco de não sair do lugar. E veja que agora eu também estou falando de religião. Tem muitas pessoas que não conseguem ter esse ato de fé, né? Elas, para resolver um problema, para resolver uma coisa da vida, elas ficam presas na análise. Elas precisam analisar tudo, conversar com todos os especialistas, com um amigo, com o terapeuta, com a mãe, com o pai, tá? E ela nunca resolve o problema, porque ela fica só juntando informação. A fé, ela vai falar o quê? A fé nos move, não é a ideia? Ela faz você andar, mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que você não tenha todas as soluções. E às vezes essa solução vem ao caminhar, tá? Então, eis que, para a gente dar o amarre, né, e finalizar o vídeo, a gente está celebrando o Shabat da porção de Bereshit, né, sábado que vem. Na porção de Bereshit, a gente fala sobre a famosa criação do mundo, e que nos coloca ano após ano, se não diariamente, nessa tensão entre ciência e religião. Né? A gente está, no judaísmo, celebrando um ano totalmente diferente do que a ciência diz. A gente fala que o mundo tem 5.700 e poucos anos, tá? Pouco menos de 6.000 anos, e os cientistas falam o quê? Não, os humanos já estão na Terra há pelo menos 200.000 anos. E aí surge aquela velha questão, como é que eu concilio essas duas narrativas? Então assim, se você é extremista, você não concilia. Tá? Se você é extremista de qualquer um dos lados, seja um extremista cientista, seja um extremista religioso, você não concilia. Mas um Shabat como esse, tá? Eu acho que vem e nos convida a refletir profundamente sobre essa nossa postura. É a postura que eu quero? Eu quero ter essa postura fanática e falar, não, é a ciência que tem tudo e a Bíblia não serve para nada. Ou é a Bíblia que está certa. Com certeza o mundo tem pouco menos de 6.000 anos e a ciência não sabe o que está falando? Ou será que eu quero pelo menos ficar no campo da dúvida? Assim, olha, não sei. A ciência está me falando uma coisa, alta chance de estar correto, e eu não sei como explicar que a Bíblia fala outra coisa. Eu tenho que bolar uma teoria para explicar. Pode ser que eu vá achar a teoria? Pode ser que eu nunca ache. Pode ser que eu nunca ache uma explicação suficiente em vida. Talvez isso vá acontecer depois que eu morrer. Então, o que eu sugeriria, como um vídeo para essa semana, né, se não é empáfia da minha parte sugerir, que a gente comece a tentar essa reconciliação entre ciência e religião. Não ver como dois domínios totalmente desligados, né, e opostos.
Se a religião admitir que ela não sabe tudo, eu acho que ela se aproxima da ciência, como falou o Harari. A ciência tem esse pressuposto, parto da ignorância. E da mesma forma, quando a ciência reconhece que talvez tem coisas que ela não pode explicar completamente, ela incorpora uma dose da fé, ela incorpora uma dose da religião, ela se aproxima da religião. Né? Talvez saber que tem coisas que é misterioso para mim. Bom, e aí por que fazer isso? Você poderia perguntar. Né? Quem sai ganhando com isso? A meu ver, todo mundo. Porque, em última instância, o que a gente consegue nesse sentido é aproximar pessoas. Por exemplo, cientistas e religiosos. Eu acho que a última coisa que a gente precisa nos tempos que nós estamos vivendo é mais separação. Acho que uma das coisas que marca, infelizmente, a nossa realidade hoje é separação entre pessoas, separação entre comunidades, separação entre grupos, separação entre gerações, né? Mais novos que não conseguem mais conectar com mais velhos que não conseguem conectar com mais novos. Eu acho que uma das últimas coisas que a gente precisa é a separação. Né? Então, se a gente ainda puder eliminar um pouco essa separação entre ciência e religião, eu acho muito interessante. Então, eu poria assim, enquanto a ciência nos ensina talvez o como das coisas, eu penso muito isso. A religião nos ensina para que as coisas são assim. Para que as coisas foram feitas assim? E isso a ciência não vai falar, repito. Né? A ciência não vai te falar, por exemplo, por que o sol nasce todo dia e se põe todo dia. A ciência vai te explicar como isso acontece. Vai te falar do movimento do sol, vai te calcular com precisão e tal. Mas para que isso acontece? Isso é a religião que vai te dar uma resposta. Ela vai preencher essa história e vai te falar, olha, o significado maior disso é aí. Então, essa união, sei lá, ainda que provisória, ainda que só em você que está me ouvindo consiga fazer essa junção, me parece que torna a nossa busca pela verdade muito mais íntegra, muito mais real. Eu não estou indo atrás de lenda, de mito, de fábula. Eu estou realmente me aproximando da verdade e, claro, então, acho que me dá mais sentido para a vida, mais sentido para a existência. Espero ter contribuído em alguma coisa com esse vídeo, né? Quase que uma reflexão aí, pessoal. Mas é isso. Feliz porção de Bereshit para vocês, se a gente pode falar assim. Uma excelente semana, Shavua Tov e tudo de bom. Um beijo grande.